Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre substâncias e misturas. Dentro da história da química, a gente trabalhando com substâncias e misturas, a gente precisa entender esses dois conceitos. O primeiro é o que é átomo e o segundo é o que é a matéria. A matéria é tudo que ocupa lugar no espaço tem uma massa. E o átomo, ele vai ser a menor parte dessa matéria. Esquematicamente, de acordo com, pegando o modelo de Dalton, nós vamos representar os átomos como uma esfera maciça. Então, nessa figura aqui, nós temos a representação dos átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. E cada um vai ser representado com uma bolinha de uma cor. E assim facilitará a compreensão dos próximos conteúdos. Então, quando eu tenho essa ideia de átomo e de matéria, eu começo a imaginar a formação de algumas substâncias, alguns compostos. E eu tenho substâncias, a classificação de substâncias simples e de substâncias compostas. A substância simples, olha aqui, eu tenho duas bolinhas da mesma cor. Pegando o esquema anterior, essa bolinha vermelha representa o átomo de hidrogênio. Então, aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio formando uma substância, que é o H2. Então, se eu só tenho átomos de hidrogênio formando essa substância, o H2, então eu tenho uma substância simples. Já no segundo exemplo aqui, ó, eu tenho aqui duas bolinhas vermelhas que representam o hidrogênio e uma bolinha amarela que representa o oxigênio. Então, eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio, H2O. Então, aqui é a representação da molécula de água. Aqui do lado, eu tenho dois átomos, de oxigênio, ligado a uma bolinha preta, que é, de acordo com o esquema, o átomo de carbono. Então, eu tenho o CO2, que é a representação esquemática do gás carbônico. Reparem no detalhe. Na molécula de H2O, eu tenho os átomos nessa molécula de hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho, formando essa substância água, dois átomos diferentes. Então, se eu tenho dois átomos diferentes, a substância é composta. A mesma coisa aqui para essa substância que é o gás carbônico. Eu tenho dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Então, eu tenho mais de um átomo, eu tenho a substância composta. Então, reparem bem na diferença. Substância simples, a substância é formada apenas por um tipo de átomo. Na substância composta, eu tenho mais de dois átomos formando a substância. E aí, eu passo a entender essas substâncias como sendo puras ou como sendo misturas. Quando eu tenho uma substância pura, olha aqui, eu só tenho átomos de hidrogênio presos dentro desse tubo de ensaio. Então, aqui não tem nenhuma outra substância a não ser o H2. Então, eu tenho uma substância pura. Já nesse outro becker aqui, eu tenho dois átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio, que é a água. Eu tenho o gás carbônico e eu tenho o H2. Então, dentro desse becker, eu tenho mais de uma substância presente. Então, aqui eu chamo de mistura. Então, substância pura, apenas um tipo de substância. Na mistura, eu tenho mais de uma substância diferente formando aquele líquido ou o gás que está ali presente. Dentro dessas misturas aqui, eu posso ter as misturas que são homogêneas e as misturas que são heterogêneas. Na mistura homogênea, eu não consigo identificar quais são as substâncias que fazem parte daquela mistura.
Então, aqui, olha, eu tenho a solução com uma fase só. Então, eu tenho uma mistura homogênea. Eu não identifico o que está dentro aqui desse pote. Já nessas outros copos aqui representativos, eu consigo identificar coisas diferentes, substâncias diferentes. Então, aqui eu tenho uma fase líquida e uma fase sólida. Eu tenho duas fases, então aqui eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo identificar as partes que formam aquela mistura. Nesse caso aqui, olha, eu também tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo identificar as fases. Aqui eu tenho três fases, três substâncias que não se misturam. E nesse último pote, eu tenho uma mistura com 4 fases, porque eu consigo identificar todas as substâncias que fazem parte dessa mistura. Então, a fase, ela é a separação das substâncias que estão fazendo parte daquela mistura, mas que não se misturam, né? A gente consegue identificar perfeitamente quais elas são. Espero que vocês tenham entendido essa matéria. Qualquer dúvida pode me mandar que eu respondo. Um abraço.